Abra sua Bíblia no Salmo número 122 e nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 9. Salmo número 122, do verso 1 até o verso 9. E este salmo é uma oração de gratidão ao Senhor. E este salmo ele fala também do culto solene. Essa é a ênfase que temos aqui, que subjaz a construção deste salmo. Por isso, tenha na sua mente sempre a ideia do culto que prestamos ao Senhor e a forma como eles lidam. Diz a palavra de Deus no Salmo número 122, Cântico de romagem de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e propriedades nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Como nós temos aprendido aqui, amados, os salmos de romagem eram aqueles salmos que eram cantados nas romarias. Quando o povo saía das suas cidades, das suas casas, eles se juntavam e iam em direção a Jerusalém. E ali então, naquele momento, eles cantavam os salmos, e esses salmos eles estão contidos. Nós temos um inário dentro do inário, ou um saltério dentro do saltério, que começa no Salmo número 120, e esse saltério ele vai até o 134. O que eram esses salmos? Eram salmos que faziam com que eles se lembrassem da ida a Jerusalém, e ali então eles expressavam seus anseios, seus temores, a sua humanidade, mas também a sua certeza, a sua confiança no Senhor e a forma como Deus atuava na vida deles. E é importante lembrar que esses irmãos, eles estavam saindo de suas respectivas casas e se dirigindo para o templo em Jerusalém. Então, numa linguagem odierna, numa linguagem atual, poderíamos dizer que eles estavam saindo de casa, indo para o culto solene. É mais ou menos o mesmo sentimento, embora na sua forma diferenciada, mas em essência, é quando nós saímos da nossa casa e nos ajuntamos com os nossos irmãos, seja num auditório como este, debaixo de uma árvore, numa caverna, numa casa, na rua, em qualquer lugar, nos juntamos com os nossos irmãos para cultuar ao Senhor. É por isso que nós precisamos, amados, com relação ao culto solene, não basta apenas conhecer a teologia, a boa teologia litúrgica, não basta isto. Mas eu também preciso vivê-las e entendê-las na prática. É mais ou menos como nós pegássemos um tailandês e ensinássemos a ele todas as regras do jogo de futebol. E ele então entrasse no campo para jogar. Embora ele saiba todas as regras, mas ele não saberia como aplicar essas regras ali. Então, de vez em quando ele poderia pegar a bola com a mão, de vez em quando ele poderia fazer um gol contra, de vez em quando ele poderia botar a bola debaixo do braço e sair correndo. E é exatamente isso que acontece com muitos crentes. Eles de fato têm uma vaga lembrança do que a Escritura Sagrada fala acerca do culto, mas eles não vivem. E o que é mais grave é que essa não vivência é por conveniência. Então o que temos muitas vezes é uma mudança na ordem do culto, uma mudança que é estranha aos nossos pais no passado, que é estranha às Escrituras Sagradas, totalmente estranhas, mas nós aceitamos tranquilamente. E por que aceitamos? Nós aceitamos porque elas vêm ao encontro, não da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa contrição, mas elas vêm ao encontro do nosso conforto. É por isso que essas práticas estranhas, que sequer foram vivenciadas
pelos nossos avós na fé, pelos nossos avós, hoje se torna comum. Temos então no culto apresentações teatrais, porque é tão bom, não é? Ver uma representação teatral. Temos no culto apresentações musicais, porque é tão bom, não é? Ver um cantor, uma cantora, um grande coral fazendo uma apresentação musical. E de fato é bom. De fato é bom. Gostamos de pessoas que gostam de colocar no culto pantomimas, pessoas que gostam de colocar elementos que são estranhos à Escritura Sagrada. E o que é mais grave, o mais comum, eles laceram, eles racham, eles separam o corpo de Cristo. E eles criam então uma salinha paralela, chamando de culto infantil. Até a expressão é estranha, isso não existe. Onde é que tem na Escritura, amados, culto infantil? Me mostre lá, onde é que tem na Escritura Sagrada isso? Não tem, mas ainda assim fazem, e se ausenta desse ambiente litúrgico as nossas crianças, e as pessoas que são chamadas de tios e tias para acompanhá-las, porque a gente só pensa na saída das crianças, mas nós também estamos separando adultos, para um trabalho paralelo. Isso são coisas estranhas à Escritura Sagrada e estranhas aos nossos pais no passado. É por isso que precisamos entender o que significa culto, e entender que culto não é uma escola dominical, culto não é uma conferência, culto não é um encontro, culto não é um simpósio, culto não é um acampamento. Culto é o ajuntamento solene de todos aqueles que são chamados pelo Senhor. Por isso, quando nós cantamos o Salmo número 148, aqui está claro, quando fala daqueles que devem adorar ao Senhor e cultuar ao Senhor, ele diz assim: reis da terra e todos os povos, príncipe e todos os juízes da terra. Aí ele diz: rapazes e donzelas, velhos e crianças, incluindo crianças de peito, estejam todos reunidos para cultuar ao Senhor. E nesse sentido, este Salmo número 122, ele nos dá uma das muitas pistas que devemos ter com relação ao culto, porque nós sabemos que o culto, que é um momento especial, que difere de todas as demais atividades da igreja, todas as demais, o culto solene é o momento em que nós resgatamos aquele instante em que os nossos primeiros pais andavam pela virada do dia com Deus no jardim. E o culto, ele também traz a nós o futuro glorioso que teremos na sua presença. Culto é isto. Por isso não se deve colocar acima do que a Escritura Sagrada nos ensina, o nosso conforto, o nosso bem-estar. Não podemos fazer isto, mas devemos obedecer ao Senhor. É por isto que nós temos, como reformados, nós temos o princípio regulador do culto. E o que diz o princípio regulador do culto? O princípio regulador do culto diz: o que não está na Bíblia é proibido. O princípio normativo, que é seguido pelos evangélicos, diz o contrário, diz assim: o que não está na Bíblia, pode. Então, se não está na Bíblia, vamos colocar no culto. Mas não é assim que nós e nossos pais reformados olharam para as Escrituras Sagradas com relação ao culto. Nós somos bem mais firmes, presos à Escritura Sagrada. Então afirmamos: o que a Escritura Sagrada não ordena para o culto, isto é proibido. Por isto, o Salmo 122, que está dentro desse saltério, que vai do 120 até o 134, torna-se um cântico que expressa o anseio do coração destes peregrinos, mostra a alegria que eles têm de estarem indo em direção à chamada solene do Senhor, para juntos com seus avós, seus tios, os cônjuges, seus filhos, filhos de peito, porque algumas pessoas dizem assim: ué, o que uma criança de peito faz no culto? Quem responde é Jesus. Jesus disse que da boca dos pequeninos e dos que mamam, Deus suscita o perfeito louvor. Então elas devem estar conosco.
porque Deus está retirando delas esse louvor. Eu sempre digo que ouvir o som de crianças, até do choro de crianças no culto, é bênção, porque elas estão conosco, cultuando ao Senhor. Por isso esse salmo ele vai mostrar então o anseio deste povo que vai em família se reunir para estar na presença do Senhor. E este salmo, ele era cantado no momento em que eles chegavam em Jerusalém. Eles avistavam a cidade e eles então se alegravam e começavam a andar mais rápido. E então, quando eles atravessavam os portais de Jerusalém, eles diziam: chegamos, e agora estamos em direção ao culto solene. Por isso esse salmo ele vai falar não só da partida da casa, mas também a chegada que eles têm ali naquele lugar que era o lugar de culto. E é por isso então que esse salmo ele já começa falando da partida e da chegada do povo em Jerusalém. É o que nós vemos nos versos 1 e 2. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Veja, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Onde é que eu estou? Em casa. Vamos para o culto, vamos nos ajuntar com a igreja, hoje é o dia do Senhor, e aí então nos alegramos juntamente com os nossos irmãos, e podemos dizer: ah, quão bom e agradável é poder sair daqui e ir para a casa do Senhor. Lembrando, eu nem precisaria dizer isto, mas lembrando que a casa do Senhor não é esse prédio com tijolo e cimento. A casa do Senhor somos nós. Imaginem, todos nós estamos reunidos aqui, e nós estamos reunidos aqui como corpo de Cristo, como templo de Cristo, como a habitação de Cristo. Então nos juntamos para cultuar ao Senhor, e isto deve trazer a nós alegria. Nós precisamos entender que a saída de casa e a chegada é momento de alegria. É por isso que temos sempre falado que os pais devem ensinar os seus filhos, e nós mesmos, amados irmãos, devemos nos preparar com antecedência para o culto solene. O preparo para o culto solene não acontece no domingo de manhã, mas sábado, ainda que seja um dia livre para as nossas atividades, mas eu já devo pensar: amanhã é o dia do Senhor, amanhã é o dia de tudo parar na minha vida e eu estar em comunhão especial com o Senhor, em comunhão com a igreja, junto com os meus filhos, junto com a minha família, se reunir para cultuar ao meu Deus. E quando nós então chegamos no lugar, nós paramos e dizemos: ó Senhor, que privilégio é estar aqui. E veja, ainda que a peregrinação desses irmãos fosse difícil e perigosa, a alegria supera esses obstáculos. Ao sair de casa, eles sabiam que iriam enfrentar o deserto, iriam enfrentar os lugares inóspitos, iriam enfrentar os salteadores, iriam enfrentar bandidos, iriam enfrentar perigos de feras, tudo eles iriam enfrentar. Mas ao olhar para o objetivo final, eles diziam: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E esta é a alegria que transcende, que ultrapassa todo medo, todo temor, tudo aquilo que vem numa tentativa de esmagar o nosso coração. Mas eu tenho uma alegria maior. A minha alegria maior é estar com o meu Deus junto com os meus irmãos. O culto não é uma programação da igreja, o culto não é uma prática meramente cristã. O culto é uma convocação de Deus para toda a família se reunir e cultuar o seu santo nome. Por isso, todas as vicissitudes, problemas, desafios, frustrações, temores, problemas que vêm sobre nós na nossa peregrinação, não podem suplantar a alegria de estarmos na presença do Senhor, quer seja no culto individual, quer seja no culto em família, e, como é o caso aqui, como está no contexto do Salmo, o culto solene junto com os meus irmãos. E aí então, eles discernem
sobre aqueles que guardam o templo do Senhor, sobre aqueles que de fato estão ali para proporcionar um culto na presença do Senhor. Por isso eu insisto, amados, isso mostra o preparo antecipado do coração para o culto solene, porque o culto solene, irmãos, em termos de atividade coletiva, veja, eu sei que existe o nosso culto individual, a nossa devocional, existe o nosso culto familiar, nossa devocional familiar, que devem acontecer sim, mas o culto solene é o momento coletivo mais importante da nossa vida. É o momento mais importante da semana, porque estaremos na presença do Senhor solenemente, com alegria e ao mesmo tempo reverência. Por isso precisamos preparar o lugar do nosso coração diante do que nos aguarda. E aí, quando aqueles irmãos na sua peregrinação se alegravam tanto na saída quanto na chegada, claro que passando por momentos difíceis, e se nós queremos entender que momentos difíceis são esses, basta ver o Salmo anterior, 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, ou seja, manifesta a confiança do Senhor diante dos problemas da peregrinação, sai da sua casa, peregrina em lugares perigosos e alcança Jerusalém. Por isto eles se alegravam no Senhor. E quais são as características do lugar do culto? Qual é a visão que eles têm daquele lugar que se torna santo pela presença do Senhor? Vai do verso 3 ao verso 5. Jerusalém, que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça e os tronos da casa de Davi. Qual é a característica? E veja que a característica aqui remete à cidade de Jerusalém, a cidade santa, a cidade de Melquisedeque, a cidade conquistada por Davi, a cidade que traz o nome do Senhor, o lugar da paz. Por isso, Davi vai dizer que este lugar é um lugar de extrema segurança, verso 3, quando diz: Jerusalém, que está construída como cidade compacta. E certamente Davi, ele olha para Jerusalém com aquelas construções compactas, uma ao lado da outra, com o seu muro ali compactando a cidade que se eleva. Ele diz: Jerusalém é lugar de segurança. Vejam, este povo está vindo de casa, passando pelo deserto, enfrentando feras, malfeitores, problemas. Eles estão ali atravessando na sua peregrinação. Quando eles olham para Jerusalém, eles dizem: esse lugar compacto, tão bem construído, é o lugar da segurança diante do Senhor. Por isso Jerusalém, que é o lugar de destino, é o ponto onde o povo da aliança reconhece a obra do Senhor. Quando eles dizem no verso 4, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor, eles estão reconhecendo aqui a obra de Deus. Eles falam que aquele momento e a sua entrada em Jerusalém é um momento para que eles glorifiquem ao Senhor e louvem ao Senhor. É por isso que Paulo, quando ele fala sobre o culto em Efésios 5, 19 e 20, ele diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto correlato em Colossenses 3,16, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, sejam cheios de Cristo, cheios da Escritura Sagrada, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O espírito e o coração do crente, quando ele vai ao culto solene, deve ser de gratidão ao Senhor por sua obra inefável, sua obra eterna.
Já pensou, amados? Tudo aquilo que nós temos juntado licitamente, de maneira santa até, os bens deste mundo, tudo isso vai ficar, porque o que sobra na verdade é o nosso corpo glorificado. Nesse corpo glorificado não levaremos as nossas roupas, os nossos bens, as nossas joias, nós teremos um corpo e estaremos na presença do Senhor. É isto que nos aguarda, e isto deve encher o nosso coração de alegria, porque essa peregrinação é uma peregrinação de dor. Como dizia Santo Agostinho, nós vivemos duas cidades nesse mundo: a cidade dos homens, a cidade de Caim, que é movida pelo pecado, pela usura, pela inveja, pelas paixões, e por isso vemos tanto, mas tanto erro diante de nós. O nosso estado agora recentemente passa por mais um escândalo político, porque é isto, é a cidade dos homens, é a cidade daqueles que pecam, que são movidos pela usura, são movidos pelas paixões. Mas Santo Agostinho diz que, ainda que exista essa cidade dos homens, existe também a cidade de Deus. E a cidade de Deus é a cidade em que os crentes, como peregrinos, passam por esta terra. Por isso Cristo diz que nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos, estrangeiros, somos migrantes temporários nessa terra. E aí então temos a nossa jornada para a Jerusalém Santa. Você sabia disso? Nós estamos numa jornada nessa vida. Qual é o objetivo final? Qual é a cidade final? É por isso que o autor de Hebreus diz: a nossa cidade não está aqui. A nossa cidade é a Jerusalém eterna. E é nesta peregrinação que eu caminho, e o Senhor concede a mim momentos na minha vida, momentos neste mundo, em que uma vez por semana eu me reúno com a minha família, para viver esse momento que teremos na glória eterna, na Jerusalém celeste. Por isso Davi vai falar do poder e da justiça desta cidade. No verso 5 ele diz: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. E de fato, o que ele está ali afirmando é que o rei está presente, e o rei era aquele que representava o seu povo e representava o próprio Deus. Davi, como rei, sabia que sentado naquele trono, ele era um tipo de mediador, porque ele representa o povo, mas ele também representa a Deus. Aliás, esta é uma característica da política. Na política nós temos as autoridades que trazem representações. Eric Voegelin, que foi um filósofo político e um historiador, ele traz uma teoria que eu acho muito interessante. Ele diz que todo político, toda autoridade, ele traz o que ele chamava de uma representação existencial, ou seja, o líder, ele representa todo o povo ou parte dele. Eu me vejo representado. Aqueles que apoiam, por exemplo, Bolsonaro, se veem representados nele. Aqueles que apoiam outros candidatos, se veem representados nele. Existe essa representação até hoje. Este me representa, este não me representa. Por isso, quando olhamos para o passado, como diz Voegelin, esses povos antigos tinham isso de forma muito profunda no coração. O rei então representava o povo, e representava o povo diante do Senhor. Mas Voegelin também diz que não existe só uma representação existencial, mas ele diz também que existe uma representação transcendente, quando esta autoridade política representa a divindade. É por isso que hoje, num mundo pagão, num mundo anticristão, num mundo anti-evangélico, os políticos dizem representar o próprio Estado. O Estado passa a ser o Deus, porque é Ele que vai me dar comida, é Ele que vai me dar habitação, é Ele que vai me dar saúde, é Ele que vai me dar as benesses, é Ele que vai me dar auxílio emergencial, é Ele que vai me dar Bolsa Família, é Ele. Então Ele se torna um Deus, e quem representa esse Deus na minha vida? Os políticos. No passado, isso é diferente,
Porque o rei aqui, ele representa a divindade, mas a divindade não é o Estado, não é o poder temporal, aqui a autoridade é Deus. Portanto, o rei, ele representa o povo como ele representa o Deus Todo-Poderoso. E vocês já sabem para quem Davi está apontando aqui. Que rei é este que nos representa e que representa a presença de Deus no nosso meio? Nós entendemos o que isto significa, por isto ele fala dessa paz que deve ser desejada, ou seja, pela presença do rei, que representa o Senhor e que representa o povo, deve reinar a paz. Por isso ele diz no verso 6, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, do templo, do lugar de culto, nosso Deus, buscarei o teu bem. Veja que aqui mostra o sentimento que eu devo ter para com este lugar. Eu devo desejar a paz no seio de Jerusalém, e devo desejar a prosperidade e a paz daqueles que se ajuntam no templo para cultuar ao Senhor, num ambiente de amor, e que se dá na presença especial de Deus. Isso é culto. Por isso Paulo nos adverte, não devemos nos morder uns aos outros por causa de inveja, mas devemos viver em paz. E a paz deve estar em nós. Por isso, quando você olha para Jerusalém, é a cidade da paz. Aliás, isso já está no próprio nome de Jerusalém, que vem da raiz shalom, que é paz. Portanto, o lugar de culto é o lugar da paz, porque ali Deus redime o nosso pecado, ali o Senhor Deus nos recebe, ali o Senhor Deus se alegra conosco, ali podemos estar na sua presença e cultuá-lo com paz e tranquilidade, tendo sempre prosperidade na minha alma e no meu coração, tendo prosperidade na minha vida espiritual. E é por isso, meus amados, que ao olhar para este cântico dos peregrinos, mostrando esta alegria da saída e a alegria da chegada, e vendo as características da cidade, do lugar de culto, podemos ver aí Cristo sendo centralizado. Cristo é centralizado. Cristo é o centro. Porque Jerusalém, o que Jerusalém está representando aqui? Jerusalém está representando a igreja do Senhor. Todas as vezes que você ouvir ou ler a palavra Jerusalém, aqui se refere à igreja de Cristo. E é interessante porque ao olharmos para a igreja de Cristo, Jerusalém também é o lugar do templo, é o lugar do rei, é o lugar do culto. É por isso que este templo aponta para Cristo e a sua igreja. Por quê? Porque nós somos corpo de Cristo. Você e eu somos corpo de Cristo. Por isso estamos devidamente representados em Cristo Jesus. Então, ao olharmos para Jerusalém, o que vemos ali é a igreja do Senhor, reunida, compacta, lugar de proteção, lugar onde habita o Senhor, o Rei da Justiça, onde habita ali a Cristo, que é o Deus entre nós. E quando nós pensamos na paz de Jerusalém, ou a paz em nós, isto também aponta para o próprio Cristo, porque lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, de 41 a 44, nos diz, quando ia chegando Cristo, vendo a cidade, Jerusalém, chorou e dizia, ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, ó Jerusalém, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti,
não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Veja que o Senhor Jesus, ao olhar para Jerusalém, naquela oração em certa medida imprecatória, ele está dizendo: ó Jerusalém, Jerusalém, lugar que deveria ser da paz, que é devido à paz, por vocês rejeitarem ao Filho, vocês experimentarão a guerra, a discórdia e a destruição. Por isso, quando Davi incita o povo a orar pela paz de Jerusalém, ele está simplesmente dizendo que nós devemos obedecer àquilo que Cristo promove no meio do seu povo. Ele é o príncipe da paz. Por isso, este salmo, como aponta para o culto, aponta para Cristo, que é rei e juiz sobre todos, na aplicação da sua justiça que salva os seus eleitos. É por isso que, quando nós olhamos para a paz dentro da igreja, isso deve ocorrer quando nós vivemos o jugo de Cristo. E a paz na igreja não é uma teoria teológica muito abstrata para nós. Não, paz no seio da igreja no dia a dia. É ter paz com o meu irmão, ter paz com a minha irmã. E quando essa paz ela é quebrada, eu preciso resolver o mais imediatamente possível. Eu não posso protelar quando essa paz ela é quebrada no seio da igreja. É por isso que muitas igrejas se enfraquecem, porque os seus irmãos, os seus membros, eles não vivem em paz. E às vezes há questões a serem resolvidas com outros irmãos, mas isso não acontece. Isso não acontece porque nós colocamos pecado sobre pecado. Sabemos que temos algo a resolver, mas eu digo assim: não, eu não vou lá resolver. E aí começamos a criar uma série de desculpas para justificar o meu pecado de não ir a ele para resolver. Eu não vou com aquele irmão, não, ele é muito grosseiro. Eu não vou com aquela irmã, não, ela é muito problemática. Não, deixa para lá, deixa as coisas acontecerem. Não pode ser assim. Cristo mesmo diz: se você traz a sua oferta para o altar, que ambiente é este? Ambiente de culto. Se você traz a sua oferta no altar e lembra que um irmão seu ou uma irmã sua tem algo contra você, suspenda tudo, deixe sua oferta, vá lá, se resolva com ele, depois volte e adore ao Senhor. Cristo diz que nós temos uma marca. Qual é a marca do cristianismo segundo Cristo? Não é a construção que temos peculiar às igrejas, não é o peixinho, embora tudo isso possa representar de alguma maneira. A própria cruz representa o cristianismo, mas a marca maior que Cristo deixou para a sua igreja é: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Essa é a paz da igreja, a paz que vem de Cristo, a paz de assumir sobre si o jugo de Cristo e lutar por essa paz. Porque infelizmente muitas pessoas têm pecado sobre pecado nisto. Tem problema com irmãos, e às vezes é com um irmão, tem um problema com uma irmã, mas aí ele começa a disseminar o mal na igreja. Primeiro, ele se afasta daquela pessoa e não resolve. Em segundo lugar, se afasta também dos amigos daquela pessoa, porque não quero, está tudo junto, eu não quero ter contato com esse povo. Ela se isola, e ela por outros meios começa a difamar aquela pessoa, e por fim, ela diz assim: eu vou sair dessa igreja, porque essa igreja não ama, essa igreja não me acolhe, essa igreja ela não demonstra amor. Que isso, mentiroso? Você está com um problema com uma pessoa, você não está com um problema com toda a igreja. E aí temos pecado sobre pecado, e o final disso, quando nós não resolvemos, é sair daquela igreja local e falarmos mal dela,
porque simplesmente não seguimos a paz, que é o caminho de Cristo para se resolver. Tenha certeza disto. Eu sempre tenho dito que sim, existem situações que são lícitas para eu sair de uma igreja. Quando essa igreja ela não aplica a disciplina como deve, quando essa igreja ela começa a deturpar o evangelho e a escritura sagrada, quando essa igreja possui líderes corruptos, isso sim, mas simplesmente não resolver os problemas que tenho como a escritura sagrada nos ensina, e depois sai e detona. Eu estou detonando com quem? Não é apenas com uma pessoa, mas eu estou detonando com uma parte da noiva de Cristo. Todas as vezes que falamos mal de uma igreja, sendo ela fiel às escrituras sagradas, eu estou falando mal de Cristo, porque é a sua noiva e o seu corpo. É sério, irmãos. Por isso Davi, ele clama dizendo aqui: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine a paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Qual tem sido o nosso comportamento para o bem da igreja? Qual tem sido a minha disposição para que a igreja ela possa de fato progredir na fé, progredir na sua caminhada? Por isso, amados, precisamos olhar para Cristo, e para vivermos essa paz, devemos viver o jugo de Cristo. O jugo de Cristo é perdão, é tolerância, é andar segunda milha, é dar a capa, é dar a outra face para ser esbofeteada, é considerar o meu irmão superior a mim mesmo, é de fato viver como Cristo viveu. Porque Cristo, sendo Senhor, se fez servo, sendo maior, se fez menor. E assim devemos lutar, porque veja, aqui não é apenas orar, mas agir para que haja paz no seio da igreja de Cristo, porque nós estamos numa peregrinação, e há um cumprimento desta peregrinação, assim como aqueles irmãos do passado saíam de sua casa e iam para Jerusalém, nós também saímos da nossa casa peculiar que era o mundo, e agora estamos numa jornada para Jerusalém celeste. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 21 e 22, que fala da cidade santa, que cidade é esta? Jerusalém. Por isto, a Jerusalém do Velho Testamento, ela não está absolutamente cortada dos nossos princípios e da essência do nosso cristianismo. A cidade física, sim, essa deixou de ser, porque agora essa cidade é espiritual e representada no corpo de Cristo, mas existirá uma Jerusalém literal novamente, não esta que está na Palestina, mas aquela em que o trono de Cristo está no centro da cidade. Quando nós, naquele momento, sairmos deste mundo vil e contemplarmos uma cidade compacta que é a habitação do Senhor, ali reina a paz, ali reina a justiça, ali reina Cristo. Por isto, quando estes dizem assim: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, um dia, literalmente, nós cantaremos ao Senhor dizendo: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó nova Jerusalém, bendita habitação do Senhor. E é por isso que enquanto isto não acontece, porque lá na Nova Jerusalém nós cultuaremos ao Senhor com perfeição, enquanto isto não acontece, nós vivemos simbolicamente a realidade espiritual, de que quando nos reunimos, estamos na Nova Jerusalém. Estamos aqui, e aqui está a Jerusalém de Cristo, representada espiritualmente, sendo que um dia ela estará presente de maneira real na nossa vida, no dia em que participarmos das bodas do Cordeiro. E meus amados,
Qual é a aplicação que devemos fazer aqui, nesta peregrinação, neste cântico de romagem, nesta caminhada do povo de Deus até o lugar do culto solene, até o lugar da Jerusalém? Em primeiro lugar, meus amados, eu faria a seguinte pergunta: qual deve ser a nossa maior alegria no dia do Senhor? Hoje é o dia do Senhor, hoje não é o nosso dia, é dia dele. Qual deve ser a maior alegria em nosso coração? Às vezes nós somos desafiados a isto. Às vezes a vida nos oferece grandes desafios. Às vezes numa Copa do Mundo, nós temos a final da Copa, Brasil e Argentina. Então esse que vos fala torce pela Argentina, com medo de apanhar de todo mundo, claro, né? E o resto pelo Brasil. E aí o Brasil ganha. E é uma festa. E aí, poucas horas depois, você está no culto solene. Eu pergunto, qual é a sua maior alegria? Esse é o desafio, irmãos. Este é o desafio. A nossa maior alegria deve ser a presença especial do Senhor. E quando não é, eu devo confessar, ter a hombridade de dizer: Senhor, quebra o meu coração. Como é que eu posso me alegrar com algo que é interessante, é belo, mas tão fútil, tão efêmero, tão do mundo? Não necessariamente pecado, mas do mundo. Como é que eu posso me alegrar com isso e não me alegrar no meu Cristo, no momento em que eu me reúno com o povo para cultuá-lo? Alegrei-me quando me disseram: você ganhou na loteria. Alegrei-me quando me disseram: o Timão é campeão. Alegrei-me quando me disseram: você ganhou aquela questão na justiça. Alegrei-me quando me disseram: você passou no concurso. Alegrei-me quando me disseram: você foi promovido. Não. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por isso, em segundo lugar, eu preciso também refletir: de que maneira eu encaro o lugar do culto solene, este aqui? Será que é um lugar qualquer? E eu não estou me referindo às paredes, tijolos, tapete, não estou me referindo aqui à estrutura, né? Que é aquilo que a gente chama de circunstância de culto. Pode ter ou pode não ter. Eu estou falando do nosso ajuntamento. Eu pergunto: como eu encaro este lugar? Vocês se lembram de Jacó? Jacó, ao longo da sua vida, ele parou num lugar, um lugar qualquer, desconhecido, sem nenhuma importância. E ali então ele bota uma pedra, deita e dorme. E Deus lhe dá a visão de Cristo. Porque Apocalipse diz que Cristo está no topo e os anjos sobem e descem, porque Cristo é o Senhor da escada que leva até os céus. E quando Jacó acorda, ele diz assim: o Senhor esteve aqui. O Senhor veio a este lugar. Por isso esse lugar qualquer, sem nome, sem importância, agora terá um memorial. E eu vou chamar esse lugar de habitação de Deus, Betel. Qual foi a diferença? Foi a presença de Jacó? Foi o sonho em si mesmo? Não. Foi a presença de Deus. Por isso, quando eu estou num culto solene, ele é absolutamente especial, não pela minha presença, não pela presença de um pregador de renome. Hoje o culto vai ser maravilhoso, o pregador fulano de tal vem, nossa, não é isso. O dirigente de culto é um irmão, nada disso. Este lugar se torna santo por causa de Emanuel, que significa Deus conosco. É por isso que hoje, nos últimos dias, esta presença do Senhor não está vinculada a um lugar, a um templo, a uma cidade física, mas está vinculada ao povo do Senhor. Quando aquela mulher samaritana perguntou a Cristo: devemos cultuar onde, Senhor? Aqui em Samaria, lá em Jerusalém? Afinal de contas, o que Jesus responde para aquela mulher? Diz que
toda adoração se dá em espírito e em verdade, porque onde se reúne a igreja atendendo à santa convocação do Senhor, ali é Betel, ali é a habitação do Senhor. Por isso aquele lugar se torna mais santo. Esse lugar aqui que nós estamos é mais santo do que qualquer outro lugar deste mundo, porque Deus está aqui de maneira especial, juntamente conosco, quando cultuamos o seu santo nome. Ainda que de maneira imperfeita por nossa causa, mas estamos aqui para solenemente, honestamente, com alegria, cultuar diante da presença de Cristo. Por isso eu devo orar por esta igreja, devo orar pela sua paz, pela sua prosperidade, em vez de murmurar contra ela. É claro que as igrejas possuem defeitos por causa dos homens, a própria liderança erra, o pastor erra, mas eu não posso transformar isto em motivo para murmuração, para falar mal da igreja. Esta igreja, e você vem com uma série de murmurações. Você está falando da noiva de Cristo, você está falando da noiva do Senhor. Pelo contrário, devo orar para que haja paz e prosperidade no seu seio, prosperidade espiritual, prosperidade em santidade. Eu não devo apenas orar pela paz e prosperidade, mas promover com a minha vida diante do Senhor. Eu preciso também ter no meu coração a noção do que um culto solene representa. Nós aprendemos aqui naquela série sobre culto solene, que o momento sublime da reunião ampla do povo de Deus começou onde? No Sinai. Antes havia o culto, mas estava restrito às famílias. Deus então amplia, quando ele envia Moisés, a partir da sarça ardente que era a presença de Cristo, ele diz: vai, traz o povo para este lugar, porque eu tenho um encontro com ele. E Moisés então fielmente traz aquele povo, e aquele povo agora está diante do monte, um monte que treme pela presença do Senhor, o povo que não pode tocar no monte, porque é o lugar da presença do Senhor. No meio do monte está Moisés, como mediador, e no cume do monte está a presença poderosa de Cristo. É por isso que o que faz aquele lugar especial não é o monte em si. Monte Sinai existe até hoje, você pode ir até lá, subir nele, feinho que dói por sinal. Pensa num montezinho feio, é o Sinai. Você pode ir lá subir, mas em termos de contato com a criação, não difere do Serra Grande, que é uma montanha até muito mais bonita do que o Sinai. O que eu quero dizer com isso? É que quando o Senhor está com o seu povo, mas o seu povo deve continuar a sua peregrinação, Deus traz o monte Sinai, do ponto de vista espiritual, na presença do povo, por meio do tabernáculo. Quando o tabernáculo tem o lugar do ajuntamento, tem o lugar santo da mediação e o lugar santíssimo da presença do Senhor, até que vem para Jerusalém, se constrói um templo, e ali está a presença do Senhor, até que Cristo vem, destrói o templo e torna-nos templo da sua habitação. Isto é culto, irmãos. Este é o culto que nós prestaremos ao Senhor na eternidade. Saiba disto. O culto individual é muito importante, mas eu não vou prestar cultos individuais lá, irmãos, lá no céu, né? Dá licença, eu vou me ausentar aqui, porque eu quero ter um tempo. Senhor, Jesus, vem comigo aqui. Pelo menos eu acho isso estranho. Lá nós não teremos um lugar separado só para a família. Aqui nós temos o nosso lar, que deve ser feito, e é justo, é limpo, é santo. Mas lá no céu eu não vou dizer, aqueles que foram, né? Tem que ser assim a linguagem. Aqueles que foram minha família aqui, se reúnam aqui comigo. Jesus, só nós aqui, deixa o povo lá. Não. O que vai acontecer lá? Todas as vozes se unirão para dizer: bendito és, ó Cordeiro de Deus, o Eterno, o Senhor, todos juntos. É por isso que o culto solene representa esse dia. O culto solene é a convocação direta do Senhor. Nós precisamos entender a importância do culto solene, não olhar para ele
como um ajuntamento para o bem-estar das pessoas. Embora isso venha com a obra do Senhor na vida, mas devemos olhar principalmente para aquilo que ele representa a presença de Cristo com os nossos pais no passado, antes do pecado, representa a união que terei com ele. E eu posso assegurar para você que lá no culto, no céu, não haverá pantomima, não haverá teatro, não haverá apresentação especial, não haverá culto infantil, não haverá nada que é estranho e até pecaminoso utilizado dentro do culto. Lá refletiremos o ajuntamento solene que temos diante do Senhor. Já parou para pensar nisso, irmãos? Em outras palavras, sabe por que o culto solene é importante? Não é porque teologicamente pensamos assim, não é porque a igreja presbiteriana é reformada e essa é a visão dos nossos pais reformados, não. O culto é importante porque Cristo está no nosso meio. E Ele media a nossa vida com a vida do Pai. Por isso, todo culto, todo ele, deve ser cristocêntrico. É a centralidade de Cristo em todo o culto solene. Nós não podemos utilizar no culto qualquer meio para colocar o homem no centro. Ontem nós fomos para distribuir uns bolinhos para a família, que a minha filha fez, e nós passamos numa determinada denominação, nem denominação é mais, e vimos a igreja abarrotada de pessoas, e aí, como estava perto de um sinal, nós paramos, nós olhamos para dentro e eu vi a igreja toda preta, com holofotes, com uma bela de uma banda de rock lá na frente. E eu falei para os meus filhos, veja até onde vai o pecado do homem. Porque o objetivo deste grupo, que não é igreja, não tenho medo de dizer isto, nenhum temor, não é igreja. Isso daí é uma comunidade que tenta atrair a todo custo as pessoas, para encher os seus templos, satisfazendo o coração pecaminoso do homem. Minha igreja é ótima, ela parece até assim, uma boate, uma coisa, mas é santo, e a banda de rock lá, mas pense num povo que toca bem, as luzes, maravilhoso. Agora tem gente que ainda vai para a igreja, não tem nada disso, aquela coisa, aquela monotonia. Irmãos, todo o culto é para o Senhor. Há um livro que foi escrito, que fez muita moda, graças a Deus passou esse modismo. Foi escrito por um homem chamado Rick Warren, Igreja com um Propósito. Irmãos, um livro assustador. A ponto de uma das autoridades do Brasil, pastor, dizer que depois do livro de Atos, aquele era o livro mais divino que existia, para vocês terem uma ideia. Onde esse livro, todo ele, diz que você deve viver em função das pessoas, para que venham e se convertam. Nós devemos desejar a conversão do ímpio. Sabe por quê? Porque o ímpio afronta ao Senhor. No momento em que ele se converte, ele passa a glorificar ao Senhor. Essa é a maior motivação. Também devemos amá-lo e pregar o Evangelho. Não há erro nisso. Mas o princípio maior é a glória de Cristo. Por isso os missionários, quando eles saem para o campo missionário, saem para os campos inóspitos, sim, ele faz por amor àquelas pessoas, e ele está ali para pregar a Cristo, mas o seu coração deve pulsar o desejo em dizer: ó Deus, este povo afronta o teu nome, este povo afronta o nome do teu filho, o meu desejo é que eles se convertam, para que neste lugar onde reina o diabo, reine o teu Espírito, porque Cristo é o centro. Quando saímos de um lugar como este, eu devo dizer assim, esse culto foi Cristo no início, Cristo no seu desenvolvimento, Cristo no seu final.
e nisto somos abençoados. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor.